Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Que a paz esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dando continuidade à palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Trazendo para vocês hoje a nossa leitura diária do livro de Gênesis, capítulo 3. Hoje vamos falar sobre a queda do homem, a entrada do pecado na humanidade. É muito importante que você preste muita atenção naquilo que Deus tem para você, naquilo que o Espírito Santo quer entregar a você através dessa palavra. Não esqueça de você já pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para você não perder nenhum trechinho daquilo que o Espírito Santo falar no teu coração, amém? Antes de nós começarmos, eu quero te pedir que você que ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve nesse botão enorme aí falando subinscrever ou inscrever-se. Curte já agora mesmo esse vídeo, dá uma curtida, dá um like. Gente, é muito importante o like, o compartilhamento, o comentário, para que o YouTube ele permaneça o vídeo na plataforma, para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. Então, quanto mais você curtir, mais as pessoas vão ter acesso a essa palavra, mais o algoritmo ele vai impulsionar, né, a palavra para outras pessoas. Então, eu quero te pedir, já dê um joinha agora nesse vídeo, curta, compartilhe, pelo menos com mais 5 grupos que você tenha. E não esqueça também de comentar aqui o seu desafio cumprido e aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração através dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa leitura. Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvéticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nus, coceram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui já entrou a primeira acusação, né? Tá vendo? O medo, né? De Deus ver ele nu, então já entrou medo no coração. E mais aqui embaixo você vê
que já entrou a acusação. Foi a mulher que você me deu, que fez isso comigo. Olha como o pecado foi entrando. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais silvéticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó de todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes a árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e te comerás ervas do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és o pó, e ao pó retornarás. E deu o homem nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor a Deus: eis que os homens se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. E a fim de lavrar a terra do que fora tomado, e expulsou o homem e colocou querubins do oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu Deus. Uma coisa bem interessante aqui, meninas, que eu quero já voltar aqui para falar para vocês, é que... Deixa eu ver aqui. A primeira profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, que viria para pisar na cabeça da serpente, e a serpente também feriria o calcanhar dele, né? Aqui, ó, já é a profecia de Jesus, onde Deus fala: porém, inimizade entre a mulher, entre tu e a tua descendência, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás dele o calcanhar. Aqui já é uma profecia de que Jesus viria da mulher e que ele seria a pessoa que teria a autoridade para pisar na cabeça da serpente e acabar e destruir, aniquilar o pecado. Aquilo que nos matava eternamente, através dessa profecia, por amor de nós, o Senhor já lançou para que tudo isso acontecesse. E de lá até Apocalipse, de lá até os Evangelhos, tudo que foi acontecendo dentro do povo de Deus era direcionado para esse único Salvador, para esta pessoa, para Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a pessoa principal da Bíblia. Ele é o autor. Queridas, que palavra, não é? Que palavra. Meu Deus. Quero falar para vocês uma coisa. Serpente. Isso é o diabo. Ela representa o diabo.
Satanás, o adversário de Deus, o adversário dos homens, como fala lá em Apocalipse 22. 22. Na narrativa da sua participação no pecado original do Éden, isso demonstra a atuação dele na terra, promovendo o pecado com a sua morte, com o roubo, com a sua destruição. Como fala também em João 10:10. O diabo, ele quer que o homem permaneça caído. Ele e o seu reino espiritual de trevas. Assim como a batalha que ele trava com o reino de Deus, são uma realidade bíblica. E essa realidade, ela jamais pode ser esquecida pela Igreja de Cristo. O Senhor Jesus sempre confessou e venceu. E delegou apostolicamente a sua própria e suprema autoridade, a sua igreja, para que ela também sempre vença o diabo e as obras malignas dele. É assim que Deus disse: os homens precisam dominar e viver a palavra de Deus, para não se desviarem da sua vontade. Realmente Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na prática, o diabo trocou a palavra de Deus, como ele faz até hoje. Ele omitiu a proibição de Deus. E isso gerou uma grave consequência. Ele iludibriou a mulher para levá-la a um caminho de morte. Jesus, ele iniciou o seu ministério na terra, derrotando o diabo pela autoridade, pelo domínio da palavra de Deus, dando-nos a primeira arma espiritual para a vitória na batalha contra as trevas. O homem, ele foi criado para se relacionar com Deus. Ele não foi criado para se relacionar com o diabo. Nós não temos absolutamente nada para conversar, para responder ao inimigo. Às vezes, queridas, a conversa com o inimigo, ela começa quando nós abrimos pequenas e aparentemente inofensivas concessões nas nossas vidas de santidade e de aliança com Deus. E por isso nós devemos permanecer sempre vigilantes em obedecer a palavra do Senhor. Não se deve dar lugar ao diabo. O caminho dele sempre vai acabar em morte. Sempre vai acabar em destruição. Jesus, ele sempre resistiu, venceu e expulsou o diabo aos seus demônios. E nós somos enviados para exercer o mesmo espírito de resistência e de vitória sobre as trevas. Você entende que você tem autoridade para isso? Você entende que o teu espírito, ele está direcionado para isso? Satanás é um inimigo derrotado, como fala em Apocalipse 20:10. Ele sabe disso. É por isso que ele luta com tanta fúria contra Cristo e a sua igreja. Não negue, queridas, e não negocie a palavra do Senhor, nem no menor de seus detalhes. Seja uma pessoa espiritual sábia e santa. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás sobre os nossos pés, como fala Romanos 16, 19 e 20.
Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eva, ela estava sozinha, conversando com o diabo. Fora da cobertura espiritual. Aquela que havia sobre a vida dela. A cobertura do seu marido. Sem a autoridade espiritual que existe na aliança. E andando com o diabo, o homem é uma presa fácil das ciladas dele. Todo servo de Deus tem a cobertura espiritual da igreja, de Jesus Cristo na terra. E contra ela, as portas do inferno não podem prevalecer. Não subestime o poder do inimigo. Se você ouvi-lo uma única vez, será roubado pela cobiça. Porque o diabo, ele nos ensina, muitas das vezes, andar por este caminho, por esta direção da cobiça, da vaidade, do pecado, do adultério. Ele nos incentiva a isso. Nós precisamos ser vigilantes, tomar muito cuidado, abrir os nossos olhos, porque ele não tem brincado com você. O destino do diabo está selado por Deus. Rastejar e comer pó até a execução da sua sentença definitiva. O tormento eterno no lago de fogo. Lugar tão terrível que conterá o próprio inferno e a morte. E o versículo 15, ele traz a primeira referência bíblica. A obra salvadora do Senhor Jesus, o descendente da mulher, que pisará na cabeça do diabo. O inimigo será definitivamente vencido. Ferida na cabeça. Enquanto Jesus experimentará apenas uma ferida temporária no calcanhar. Pois depois de morto por 3 dias, para cumprir a justiça de Deus, ele ressuscitará como primícias e garantia de nossas próprias ressurreições. Assim como por um só homem, Adão entrou no pecado, a morte entrou no mundo. Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por um só homem, por um só ato de justiça de um homem, de amor de um homem, Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O homem, ele foi criado do pó e da terra para dominar sobre ela. Mas após o pecado e sem a comunhão com Deus, ele se torna servo da terra. Somente pela restauração da sua comunhão com Deus, pela fé em Cristo Jesus como seu Salvador, e assim se tornando o templo do Espírito Santo, o homem, nós, podemos reassumir a nossa condição de governo e não mais ser escravo do mundo. Amém? Meu Deus, essa palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. É muito forte essa palavra. Deus, ele coloca um anjo com uma espada para guardar a árvore da vida. Porque se o homem ele comesse do fruto da árvore da vida eterna, ele viveria uma vida eterna em pecado e contaminação. Ele viveria para sempre nessa condição.
condição de morte espiritual. E, portanto, afastado do Senhor, ele não poderia mais fazer isso. Apenas aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pode se alimentar do fruto dessa árvore e viver para sempre na presença de Deus, como fala também lá em Apocalipse 2:7. Então você vai observar lá, falando sobre essa árvore, porque tem um sentido, né? Muitas vezes a pessoa falava assim, nossa, mas por que existe duas árvores lá? Por que tem a árvore do bem e do mal e uma árvore da vida eterna? Para quê? Tem um porquê, tem um porém. Deus já tinha um plano traçado para a humanidade. Porque quando ele criou o ser humano, ele não criou pensando em apenas fazer dele um ser habitável. Uma pessoa que ele desejava ter a comunhão e habitar com ela. Ele fez seres humanos capazes também de pensar e agir. E isso era um propósito. Talvez não da queda, não sei. A Bíblia não fala isso. Mas o propósito de Deus sempre foi ter nós, seres humanos, como templo habitável. Um local onde Ele deseja se comunicar, onde Ele deseja habitar. E com a queda, com o pecado, Ele não pôde mais habitar nesse templo. Caminhar nesse templo. Só após a ressurreição de Cristo que nós passamos a ter novamente esse acesso gratuito a Deus. Nós fomos religados ao Senhor através do sacrifício de Jesus. Louvemos a Deus por isso. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você, um beijo da pastora e fiquem com Deus.